Olá, turma. Boa noite, tudo bem? Vamos lá para mais uma leitura do nosso devocional, mais uma noite que o Senhor está preparando aqui para nós. Nós estamos muito felizes com aquilo que Deus está fazendo. Vamos lá, gente, orar para entregar esse momento ao Senhor e a gente iniciar a nossa leitura. Jesus, nós queremos te agradecer por mais esse dia, Pai. Hoje, dia 24 de maio de 2022, e estamos quase no finalzinho, Senhor, desse mês de maio, iniciando aí quase, Senhor, o início já de junho, metade do ano, Senhor. E nós estamos aqui mais um dia, Jesus, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem estado conosco, Pai, todos os dias. O Senhor tem nos mantido, Senhor, em paz, em segurança, com saúde, Pai. Muito obrigada, Jesus. Nós somos muito gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Jesus. Nós te agradecemos, Deus, por cada dia que o Senhor tem nos alegrado na tua presença, o Senhor tem ministrado ao nosso espírito, o Senhor tem falado conosco. Pai, como é bom, Senhor, sentir a tua presença, como é bom conhecer o Senhor, como é bom, Senhor, mergulhar nesse rio de vida. Como é bom, Senhor, fluir no rio do Senhor. Como é bom, Pai. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Cada dia mais eu tenho essa convicção, Senhor, que mesmo que a nossa carne ela grite pedindo, Senhor, outras coisas, mas o nosso espírito anseia por mais do Senhor, o nosso espírito anseia por mais da tua presença, Jesus. E é nesse lugar que nós queremos estar, Senhor, debaixo de obediência, debaixo, Senhor, de submissão ao Senhor e à sua palavra, Pai. Muito obrigada, Jesus. Nós queremos estar contigo, Deus. Por isso nós temos dedicado esse tempo para estar meditando na tua palavra e te conhecendo ainda mais, Jesus. Muito obrigada, Deus. Guarda os meus irmãos, Pai, que têm estado conosco nessa leitura. Guarda a mente, os corações, Senhor, que a nossa vida esteja cada dia mais voltada para o Senhor, cada dia mais a nossa vida esteja rendida aos teus pés, Senhor, porque nós precisamos do Senhor. Todo o tempo, Pai, todo o tempo, todo o tempo. Muito obrigada, Jesus. Fica conosco nessa noite, Pai. Ministra a nossa vida mais uma vez. Alimenta, Senhor, o nosso espírito. Alimenta, Senhor, a nossa vida dessa água viva que vem somente do Senhor, Pai. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar? Nossa leitura de hoje, ela começa em 1 Reis, capítulo 4, versículo 21, 24, 20 e 25. Então, é nessa sequência mesmo. 1 Reis, capítulo 4, versículo 21, depois o versículo 24, depois nós voltamos para o versículo 20 e depois para o versículo 25. Então, vamos lá. E Salomão governava todos os reinos, desde Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. 24. Ele governava todos os reinos a oeste do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Versículo 20. O povo de Judá e de Israel eram tão numerosos como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. 25. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Então, está falando sobre esse reino de paz e segurança que Salomão teve, né? Estendeu sobre todo Judá e Israel. Agora, 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 26. 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 26. Ele dominava sobre todos os reis, desde Eufrates até a terra dos filisteus, junto à fronteira do Egito. Agora, 1 Reis, capítulo 4, versículo 34. 1 Reis, capítulo 4, versículo 34. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Continuando aí, 1 Reis, capítulo 4,
versículo 29 até o 32. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o Esraíta Etã, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Então, esse último texto fala sobre a tamanha era a sabedoria de Salomão, que ele com certeza fez uma verdadeira enciclopédia que nós conhecemos hoje. O que seria isso? Ele com certeza descreveu muitas plantas, muitos animais, muitos répteis, ele escreveu muitos provérbios. Então, o livro de provérbios que a gente vai começar a ler a partir de amanhã, ele é praticamente, sei lá, 1/10 ou 1/1000, sei lá, não sei nem a conta para falar para vocês, daquilo que Salomão deixou escrito, e que muita coisa se perdeu, né, com os escritos, com as guerras, com né, tudo que já aconteceu em Israel. Então a gente acredita que se a palavra de Deus está dizendo que Salomão tinha toda essa sabedoria, é porque o Senhor a tinha dado a ele realmente. E isso era uma dádiva que veio de Deus, demonstrando que esse homem, ele era totalmente diferente de qualquer outro rei, de qualquer outra nação, do que qualquer outro homem que já tinha existido na terra. A sabedoria de Salomão, ela tipifica justamente toda a sabedoria que Deus tem dado ao Filho, a Jesus Cristo, e que ele vai governar com toda essa sabedoria sobre todos os reinos da terra. E muitas nações, e muitos povos, e muitas pessoas vão até o Monte Sião, até o trono de Jesus buscar essa sabedoria quando ele estiver reinando. Ele vai ser visto por todas as nações como o rei mais justo e reto de todos os tempos. Por isso, a restauração de todas as coisas vai acontecer no reino milenar de Cristo. Então, esse reino próspero e cheio de sabedoria de Salomão, ele tem essa tipologia para nós. Por isso, nós cremos que é disso que Deus está mostrando para nós aqui no Antigo Testamento. É sobre isso que Deus está deixando escrito, para que a gente tivesse exatidão do que vai ser esse reino de Cristo sobre a terra. Nós vamos ler 2 salmos maravilhosos aqui para a gente finalizar nossa leitura de hoje, porque hoje a gente vai ficar só com esses 2 salmos, né? Nós vamos ler o Salmo 88 e depois o Salmo 89. E aí, a partir de amanhã, nós vamos começar justamente os livros de Provérbios. Então, se preparem aí, porque a coisa vai ficar muito boa, né? Nos próximos dias aí, nós vamos ter a leitura do livro de Provérbios. E tem muita coisa boa para a gente conversar dentro do livro de Provérbios. Então, Salmo 88, versículo 1 em diante. Ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite. Que a minha oração chegue diante de ti. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova. Sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos. Sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados de tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim. Com todas as tuas ondas me afligiste. Afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. Minhas vistas já estão fracas de tristeza. A ti, Senhor, clamo cada dia. A ti ergo as minhas mãos. Acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Será que o teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte?
Acaso são conhecidas as tuas maravilhas na região das trevas e os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã minha oração chega à tua presença. Por que, Senhor, me rejeitas e esconde de mim o teu rosto? Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Os teus terrores levaram-me ao desespero. Sobre mim se abateu a tua ira. Os pavores que me causas me destruíram. Cercam-me o dia todo como uma inundação. Envolve-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. As trevas são a minha única companhia. Que texto forte, né? Esse salmo, ele é atribuído aos coraitas, né? Muito provavelmente alguém da tribo ou algum mestre de canto de Emã tá falando aqui, né? Que salmo bem forte, terrível, dizendo o quanto ele está, quanto ele teme, né? Pela vida dele, porque ele jaz na sepultura mais profunda, mas o Senhor é aquele que ouve a sua oração, ouve o seu clamor, e somente o Senhor pode tirá-lo daquele lugar, né? Salmo 89, é do mesmo autor, tá falando aqui que ele é um Esraíta, Emã, e aqui é um Esraíta, Etã, então muito provavelmente da mesma tribo, né? Eles eram da mesma família. Salmo 89, cantarei para sempre o amor do Senhor. Com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o revolto mar, quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. Esmagaste e mataste o monstro dos mares. Com teu braço forte dispersaste os teus inimigos. Os céus são teus e tua também é a terra. Fundaste o mundo e tudo que nele existe. Tu criaste o norte e o sul, o Tabor e o Hermon. Cantam de alegria pelo teu nome. O teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é tua mão direita. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Sem cessar, exultam no teu nome e alegram-se na tua retidão. Pois tu és a nossa glória e a nossa força, e pelo teu favor exaltas a nossa força. Sim, Senhor, tu és o nosso escudo. Ó Santo de Israel, tu és o nosso rei. Numa visão falaste um dia, e aos teus fiéis disseste: cobri de forças um guerreiro, exaltei um homem escolhido dentre o povo. Encontrei o meu servo Davi, ungi-o com meu óleo sagrado. A minha mão o susterá e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar, a sua mão direita até os rios. Ele me dirá: tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem céus. Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos,
Com a vara castigarei o seu pecado, e a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre, jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi. Que a sua linhagem permanecerá para sempre e o seu trono durará como o sol. Será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Mas tu rejeitaste, recusaste e te enfureceste com o teu ungido. Revogaste a aliança com teu servo e desonraste a sua coroa, lançando-o ao chão. Derrubaste todos os seus muros e reduziste a ruínas as suas fortalezas. Todos os que passam o saqueiam. Tornou-se objeto de zombaria para os seus vizinhos. Tu exaltas a mão direita dos seus adversários e encheste de alegria todos os seus inimigos. Tiraste o fio da sua espada e não o apoiaste na batalha. Deste fim ao seu esplendor e atiraste ao chão o seu trono. Encurtaste os dias da sua juventude, com um manto de vergonha o cobriste. Até quando, Senhor? Para sempre te esconderás? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te de como é passageira a minha vida. Terás criado em vão todos os homens? Que homem pode viver e não ver a morte ou livrar-se do poder da sepultura? Ó Senhor, onde está o teu antigo amor, que com fidelidade juraste a Davi? Lembra-te, Senhor, das afrontas que o teu servo tem sofrido, das zombarias que no íntimo tenho suportado de todos os povos, das zombarias dos teus inimigos, Senhor, com que afrontam a cada passo o teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Gente, esse Salmo 89, ele segue uma linha de, ao mesmo tempo, ele começa dizendo sobre o grande amor de Deus, e aí depois ele passa por essa fase em que ele jura o trono de Davi que será estabelecido para sempre, e ele fala das promessas que ele fez, e ele fala que tudo que ele prometeu ele vai cumprir, e em seguida, mais aqui para o final, a gente já percebe que por causa da desobediência, por causa da desonra, por causa deles terem se esquecido do Senhor, então o Senhor permite que falte, né, essa unção sobre a vida deles, e eles são levados prisioneiros, eles são derrubados os seus muros, as suas fortalezas. Então percebe que o Salmo, ele passa por 3 fases, e depois no final ele fala novamente dessa fidelidade do Senhor para com seu povo. Deus diz que ele jamais vai se esquecer das promessas, que jamais ele vai abandonar o seu povo, que jamais ele vai deixar de cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Então esse salmo, ele mostra justamente, ao meu ver, essas 3 fases, né, de toda a terra. Essa fase da fidelidade de Deus em chamar, em escolher, em guardar, em estar junto, em se colocar como Deus, o único e poderoso, mas o povo novamente se esquece do Senhor, se afasta dele, não faz dele o seu único Deus, e então o Senhor aparentemente rejeita, né? Esconde o seu rosto, né? Não dá segurança, porque ele precisa cumprir a sua palavra, ele precisa cumprir os decretos que ele mesmo colocou se o povo desobedecesse. Mas ele diz: eu não vou me esquecer daquilo que eu prometi, eu sou Deus, e aquilo que eu falei eu vou cumprir. E então o Senhor volta com o seu amor, trazendo redenção sobre toda a terra. Gente, em toda a palavra de Deus a gente vê esse ciclo de Deus dizendo o quanto ele é fiel em cumprir tudo aquilo que ele prometeu. E se o Senhor prometeu que nós somos dele, que nós vamos estar com ele eternamente, e que o Senhor fez tantas promessas durante toda a palavra, né, desse cuidado dele, dessa redenção sobre toda a terra, de colocar os nossos inimigos debaixo dos seus pés, de que Deus reinaria sobre toda a terra,
a palavra de Deus vai se cumprir como ela foi dita. Deus vai cumprir cada palavra, cada versículo, cada promessa que ele fez em toda a Bíblia Sagrada. Nós precisamos crer na palavra por completo e nós precisamos nos atentar para esses detalhes de que a justiça de Deus, de que o juízo de Deus, ele vem sobre o homem por causa da nossa desobediência. Quando nós não cumprimos princípios da palavra, quando nós não olhamos para a palavra de Deus e ela nos confronta no nosso pecado, e nós então não vemos o quão errado nós estamos e nos consertamos de verdade com o Senhor, nós vamos sofrendo as consequências do nosso próprio pecado. E é isso que tem feito com que toda a humanidade, todo homem, toda mulher, toda pessoa sofra na sua vida as consequências do seu próprio pecado. E o que nós precisamos fazer? Nos arrepender. E o que nós precisamos fazer? Nos voltar ao Senhor. E o que nós precisamos fazer? Buscar relacionamento com esse Pai, com esse Deus, que é único e poderoso para fazer todas as coisas serem transformadas e renovadas na nossa vida. A transformação da nossa mente precisa acontecer, mas pela palavra. Se essa transformação não acontecer por causa da palavra que vai nos confrontando, e aí nós vamos mudando o rumo da nossa vida e nós vamos realmente nos arrependendo daquilo que nós temos feito e que tem desagradado o nosso Pai, desagradado o nosso Criador, então de nada adianta. O homem, ele sofre porque ele mesmo quer sofrer. Como assim, Elisângela? Porque na verdade nós temos toda a direção para a nossa vida. Desde o Éden, o homem sempre teve a direção para a sua vida na palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus diz é, e tudo aquilo que o diabo diz não é. Então, em quem eu decido acreditar para seguir a minha vida? Em quem eu decido crer para realmente levar a minha vida para um caminho de retidão? Em Deus, no nosso Criador, ou no diabo, que é o pai da mentira? Então a nossa vida precisa estar totalmente pautada na palavra, e assim a gente vai colher essa justiça de Deus, a gente vai colher esses frutos da proteção do Senhor, da garantia de vida eterna, da salvação das nossas vidas, de uma prosperidade na nossa vida financeira, emocional, espiritual, na saúde, em tudo nós temos a garantia do próprio Deus de que Ele vai nos dar todo o cuidado necessário para a nossa vida. Então, queridos, que nós possamos meditar nessa palavra. A partir de amanhã, a gente vai começar, eu fiz de propósito, esses textos que a gente leu hoje deu a quantidade de versículos que a gente tem lido diariamente, mas eu parei aqui de propósito, porque amanhã a gente começa o livro de Provérbios. A sequência aqui da Bíblia em ordem cronológica agora coloca o livro de Provérbios. E serão 30 capítulos o livro de Provérbios. Nós vamos ler 3 capítulos por dia. E nesses 3 capítulos por dia eu tenho certeza que o Espírito Santo, durante esses próximos 10 dias que nós vamos ler dentro do livro de Provérbios, vai ministrar muito a nossa vida em vários aspectos. Então não perca essa oportunidade de ser então agora aconselhado pela palavra de Deus, a buscar retidão para a tua vida. Eu vou buscar mais conhecimento ainda do Senhor, para que a gente possa cada dia mais mudar a nossa direção, as nossas palavras, as nossas atitudes, e assim o Espírito Santo consiga moldar a nossa vida segundo os padrões de Deus, segundo o padrão da palavra, segundo a imagem e semelhança do nosso Criador. É isso que o Senhor deseja para nós, queridos. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã, em nome de Jesus, a gente começa o livro de Provérbios e nós vamos ler o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo. Agora vai ser numa sequência durante esses próximos 10 dias. Então, cada dia nós vamos ler 3 capítulos de Provérbios. Amanhã, então, nós vamos ler o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. Deus abençoe a sua vida e até amanhã, em nome de Jesus, nós vamos estar aqui juntos de novo para glorificar o Senhor nessa leitura. Amém, queridos? Deus abençoe.